até que eles descobriram Peabiru. Viam que era mais fácil transitar pela calçada, porque a forma que nós usávamos para prosseguir as mensagens pela calçada era assim: um grupo de indígenas caminhava 30 quilômetros e parava, passava uma mensagem para outro, que levava mais 30 quilômetros e parava. Objetos, mensagens, rapidamente chegavam do Peru aqui no porto de Tumiaru, porque não era o mesmo corredor, como um atleta que saía. O índio corria um percurso, passava uma mensagem ou objeto para outro, e os objetos nossos também são codificados. Eu enviei uma carta do cacique da aldeia do meu pai, da nossa aldeia de Aracruz, que era simplesmente um trançado de cordão com 3 penas e algumas sementes. Chegando aqui, esse cheiro das sementes esconde um código: se tem saúde lá. As penas indicam se alguém mais foi nomeado cacique. As outras sementes indicam se morreu alguém, se era criança, se era adulto. Enfim, é uma carta oral, codificada. Voltando, 7 anos de ida e vinda levando ouro, e até indígenas que foram sequestradas daqui. Apareceu um outro homem chamado Américo Vespúcio, que, usando a bússola, disse: Rainha Isabel, está errado, lá não é a Índia, são outros povos mais atrasados, vamos tomar as terras. Então ela homenageou Américo Vespúcio, fazendo outro crime de etnocídio, chamando nossas terras de América. Outro erro que não foi corrigido: em homenagem a Américo Vespúcio, colocaram o nome de América. E aí, depois que eles descobriram essa calçada, mandavam ouro daqui para a Espanha. Quando os portugueses disseram: espera aí, nós também participamos, porque quem conduziu a viagem de Colombo foram os portugueses, junto com os espanhóis. Foram num lugar chamado Tordesilhas, dividiram as terras no meio, metade para a Espanha, metade para Portugal, Tratado de Tordesilhas. Os portugueses se apressaram em mandar Cabral para cá, e essa história de terra à vista, tudo mentira. Eles já tinham mapas estelados, usados pela bússola, orientados, que Colombo já tinha chegado primeiro. Vindo para cá, chegaram ali aonde estão nossos parentes do tronco Tupi-Pataxó. 10 dias ficaram ali, pacificamente, rezaram a missa, foram embora, nunca mais voltaram aqui. 32 anos depois, 1532, quando Portugal ficou sabendo que chegava ouro na Espanha vindo daqui, passando pelo território que deveria pertencer a Portugal, pelos Tratados de Tordesilhas, foi quando mandaram a segunda expedição com um homem chamado Martim Afonso de Souza em 1532. Este sim veio trazendo mais tarde um tacógrafo chamado Teodoro Sampaio, que, por não entender nada de índio, absolutamente nada, ele então apresentou o mapa da primeira capitania de São Vicente. Por que escolheram São Vicente? Nós indígenas sabemos. Porque quando Portugal descobriu que o ouro chegava pelo Peabiru até Tumiaru e ia para lá, ele disse: não vai passar ouro nas terras de Portugal, né, que somos nossas, que tomaram os portugueses, sem nos dar ouro, sem pagar tributo a Portugal. Então iniciaram uma série de bandeiras e bandeirantes que não iam lá, vinham aqui. E ele então desenhou o primeiro mapa em 1553 a 1597 para determinar a capitania de São Vicente. Por que São Vicente? Porque eles tiravam os códigos nossos, batizavam com o nome de santo do dia. Chegavam numa área ali chamada dia 8 de abril, 9 de abril, dia de Santo André. Então tá, a cidade vai se chamar Santo André. Tirava o nome de Santo André. E assim foi: São Bernardo, Santo, São Vicente, São Paulo. E aí iam apagando a nossa história. Isso chama-se etnocídio. Matar uma etnia. E genocídio também. Vamos lá. Então, eu quero chegar aqui para concluir nosso projeto. Peabiru, o ramal de Peru chegava aqui, em São Vicente, e eu vou falar para vocês por que as universidades insistem ainda em reprovar alunos que não conhecem o mapa, falando tudo errado. Tudo errado. Aqui nem tudo é aldeia. O mapa da capitania de São Vicente
ele vai desde a capitania do Rio de Janeiro até Paranatiú, até o Paraná, porque o rei Dom João III queria saber o que tinha e quem tinha nesse trecho para proteger o ouro que chegava aqui pela calçada de Piabiru, no porto de Tumiaru e Cananéia. Então, criaram uma fortaleza de barcos protegendo essa área aqui. Nós sabemos isso. Os franceses já vinham aqui trocar armas e utensílios com os tupinambás, bravos, tamoios. Então vamos começar por aqui. Erros graves dos PhDeuses e universitários quanto à leitura do mapa de Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio apresentou para Dom João III, que todo mundo vem dizendo que está verdade, que é certo, 5 grupos de povos indígenas. Ele cita os tamoios, muiramomes, guaianazes, tupiniquins e aqui os carijós. Mentira. Nem todos eram grupos indígenas, povos indígenas, nem nações indígenas. A maioria do tronco tupi, exceto os guaianazes, são do tronco macrogé. É importante saber que da mesma forma que na Europa, do povo saxônico, saiu a língua alemã, da região de Celta, holandês, sueco, inglês, do povo da cidade de Laço, latino, saiu italiano, francês, português, espanhol, aqui não era diferente. Da língua tupi saíram 26 línguas, incluindo tupi, guarani, pataxó e o próprio guarani. Da língua macrogé, 16 línguas. Da língua aruac, 13 línguas. Então, muitos desses grupos quase se entendiam como o espanhol e o português, porque eram do mesmo tronco linguístico. A exemplo, tamoio nunca foi grupo indígena, nem povos indígenas. Tamoí, na nossa língua, quer dizer os mais velhos. Tamoio, tamuia, tamoim, chamoim, chamon, chamã, na língua tupi-guarani, guarani-tupi, significa os primeiros, os mais velhos, ou os avós, os que guardam a sabedoria. Os tamoios não eram uma tribo, e nem eram uma etnia, mas eram indígenas da nação tupinambá, do tronco tupi, que mais preservava os costumes indígenas tradicionais. E foram os primeiros a habitar essa região. Quando os outros povos chegaram aqui, os tamoios já estavam aqui. Tamoim só quer dizer isso. Primeiro, mais velhos, os avós. Não é uma etnia indígena. O povo era tupinambá. Muiramomes eram nós, os guaranis aqui, ó. Guaru e Muramomes. Guaru, depois aportuguesaram para Guarulhos. Guaru, na nossa língua, simplesmente quer dizer barrigudo. É só um indicativo de quem tem barriga, como o peixe guaru. Muiramomes, na nossa língua, quer dizer, muiramomis quer dizer pé chato. Só isso. É o povo guarani também aqui, ó. Os índios muiramomes, ou seja, pé chatos, também conhecidos hoje como guarani, na época eram também chamados de jeromimes. Jeromimes com G e com J. Guarumimes, Guaru, ou aportuguesado Guarulhos, por serem baixinho, pescoço curto, testa estreita, rosto largo, nariz curto, olhos pequenos e barrigudo, como o peixe guaru. Nosso povo guarani é assim, eu sou mais alto que eu tenho mistura com negro, que também são índios. Os negros também furam o nariz, as orelhas, tem cacique, pajé, vive da caça, a oca, só que eles são cambá, que na nossa língua cambá quer dizer negro. Daí a expressão cambada, pejorativo da escravidão.